Imagine descobrir que o homem mais sábio que já existiu cometeu erros tão graves que destruíram um império inteiro. Salomão, o rei que conversava com Deus, que construiu o templo mais magnífico da história e cuja sabedoria era lendária, tomou decisões que levaram seu reino à ruína total. Hoje você vai descobrir como a própria fonte de sua grandeza se tornou a causa de sua queda e por que essa história de 3.000 anos atrás pode mudar completamente a forma como você vê o sucesso e o poder. Por que a história de Salomão importa hoje? Porque ela revela uma verdade perturbadora: o talento e a sabedoria, quando desconectados de princípios sólidos, podem se tornar as próprias armas de nossa destruição. Estudos recentes em neuropsicologia mostram que indivíduos com QI extremamente alto têm 40% mais chances de desenvolver comportamentos autodestrutivos quando não possuem estruturas morais bem definidas. Salomão não foi apenas um rei. Ele foi o primeiro caso documentado na história de alguém que possuía tudo: sabedoria sobrenatural, riqueza incomensurável e poder absoluto. Sua história é um laboratório perfeito para entender como líderes excepcionais podem falhar de forma espetacular. E mais importante, os padrões de sua queda se repetem em líderes contemporâneos, desde CEOs de grandes corporações até presidentes de nações. A arqueologia moderna confirma a historicidade de Salomão através de descobertas nas escavações de Jerusalém, incluindo estruturas do período que correspondem às descrições bíblicas do templo e do palácio real. Não estamos falando de mitos, mas de eventos reais que moldaram a civilização ocidental. Salomão assumiu o poder através de uma jogada política magistral. Quando Davi estava morrendo, 2 filhos disputavam o trono: Adonias, o herdeiro natural, e Salomão, apoiado por uma coalizão poderosa formada pelo profeta Natã, pela mãe Batseba e pelo comandante militar Benaia. O que poucos percebem é que Salomão não venceu por direito divino, mas através de uma estratégia de poder meticulosamente planejada. Ele neutralizou sistematicamente todos os seus opositores, executou Adonias sob a acusação de traição, removeu o sumo sacerdote Abiatar, que apoiava seu meio-irmão, e eliminou Joabe, o poderoso comandante militar leal a Adonias. Em Gibeão, quando Deus ofereceu a Salomão qualquer coisa que desejasse, sua resposta revelou uma inteligência emocional extraordinária. Ele não pediu riqueza ou longevidade, pediu um coração que sabe ouvir para julgar o povo. Essa expressão em hebraico, Lev Shomeia, significa literalmente uma mente capaz de discernir entre bem e mal. Análises linguísticas modernas do texto original hebraico revelam que Salomão usou uma linguagem específica que demonstrava conhecimento profundo da psicologia divina. Ele enquadrou seu pedido não como necessidade pessoal, mas como responsabilidade para com o povo. Uma técnica de negociação que impressionou até mesmo Deus. O famoso julgamento das 2 mulheres que disputavam um bebê revela algo perturbador sobre Salomão. Análises psicológicas contemporâneas sugerem que sua solução, ameaçar partir a criança ao meio, foi um exemplo de manipulação emocional extrema. Ele apostou na reação instintiva materna, mas e se ambas as mulheres tivessem chamado seu blefe? E se a verdadeira mãe, em choque, não tivesse reagido como esperado? Salomão estava disposto a arriscar a vida de uma criança para demonstrar sua inteligência superior. Um prenúncio do pragmatismo frio que caracterizaria suas decisões posteriores. O Templo de Jerusalém foi realmente uma maravilha arquitetônica, mas sua construção teve um custo humano brutal. Salomão instituiu um sistema de trabalho forçado que mobilizou 180.000 operários. 1 em cada 3 homens de Israel era obrigado a trabalhar 1 mês no Líbano cortando cedros, 2 meses em casa
Depois voltava para mais um mês de trabalho forçado. Documentos assírios da época confirmam que Salomão gastou o equivalente a 4,5 bilhões de dólares atuais só em ouro para revestir o templo. De onde veio tanto dinheiro? De impostos esmagadores que reduziram o povo à pobreza. O templo foi construído literalmente sobre o suor e lágrimas de uma nação exaurida. Salomão teve 700 esposas princesas e 300 concubinas. Números que parecem absurdos, mas que fazem sentido quando entendemos a geopolítica da época. Cada casamento era um tratado de não agressão. Cada esposa representava uma aliança militar. Mas algo mudou. Evidências arqueológicas mostram que Salomão construiu templos para deuses estrangeiros não apenas para agradar suas esposas, mas porque ele mesmo começou a adorá-los. Inscrições encontradas em escavações sugerem que ele participava ativamente de rituais a Moloque que incluíam sacrifícios humanos. A psicologia moderna identifica esse padrão como hedonic adaptation, quando o prazer constante se torna vazio, levando à busca por experiências cada vez mais extremas. Salomão havia experimentado todos os prazeres terrestres e começou a buscar o proibido, o perigoso, o sagrado de outras culturas. O momento de ruptura chegou de forma dramática. Segundo 1 Reis 11, Deus apareceu a Salomão pela segunda vez, não em sonho, mas em uma manifestação direta. E pela primeira vez na Bíblia, vemos Deus expressando ira contra alguém que ele havia escolhido pessoalmente. Já que você quebrou minha aliança e não guardou meus mandamentos, certamente rasgarei o reino de suas mãos. Essa não foi uma punição impulsiva, foi o cumprimento de uma lei cósmica. Quando líderes corrompem seus dons, as consequências se estendem muito além de suas próprias vidas. Naquele momento, Salomão perdeu algo que jamais poderia recuperar. Não apenas o favor divino, mas a própria sabedoria que o tornara famoso. Os últimos anos de seu reinado foram marcados por decisões cada vez mais erráticas, rebeliões internas e o gradual desmoronamento de tudo que havia construído. Jeroboão, um de seus próprios oficiais, recebeu uma profecia através do profeta Aías. 10 das 12 tribos de Israel seriam arrancadas da dinastia de Davi por causa dos pecados de Salomão. O império mais próspero do mundo antigo estava prestes a se fragmentar irreparavelmente. A história de Salomão nos confronta com uma verdade incômoda. O sucesso sem caráter é uma bomba relógio. Ele possuía tudo que nossa sociedade valoriza: inteligência, riqueza, poder, influência, mas falhou no fundamental: manter-se fiel aos princípios que o trouxeram ao topo. Quando estudamos líderes modernos que falharam espetacularmente, de políticos corruptos a CEOs que destruíram empresas centenárias, encontramos o mesmo padrão de Salomão: gradual erosão moral, isolamento da realidade e a crença de que as regras não se aplicam a eles. Mas a lição mais profunda não é sobre os perigos do poder, é sobre a importância da humildade intelectual. Salomão se tornou tão confiante em sua própria sabedoria que parou de buscar sabedoria. Quando você acredita que já sabe tudo, para de aprender. E quando para de aprender, começa a morrer. A verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em manter-se aberto para questionar suas próprias decisões. Salomão esqueceu que mesmo o mais sábio dos homens é, no final, apenas um homem. Sua morte marcou o fim não apenas de um reinado, mas de uma era. O reino que ele havia tornado próspero se dividiu sob seu filho Roboão, que herdou o trono, mas não a sabedoria. As consequências das escolhas de Salomão ecoaram por séculos, provando que nossas decisões nunca afetam apenas nós mesmos. Se você chegou até aqui, é porque reconhece que liderança verdadeira não se trata de acumular poder, mas de exercê-lo com responsabilidade.
A história de Salomão nos ensina que o maior inimigo de um líder não são os adversários externos, mas a corrupção gradual de seus próprios princípios. Deixe nos comentários que lições da história de Salomão você aplicaria em sua própria jornada. E se você quer mais conteúdo que desafia suas perspectivas sobre liderança e sucesso, se inscreva no canal e ative as notificações. Lembre-se, a sabedoria sem caráter é conhecimento perigoso, mas caráter sem sabedoria é potencial desperdiçado. O desafio é manter ambos sempre.